você ficou muito diferente, Lula. Lula, ele disse para o entrevistador, Lula hoje é um agente secreto da CIA. Ele disse, olha, eu não reconheço mais as ideias. E aí, meus amigos, em um detalhe muito importante, eu quero que vocês prestem atenção quando estiverem ouvindo. Primeiro ele diz, isso aí que todo mundo está repercutindo, que o Lula é um agente secreto, que está aqui para defender, voltou ao poder com a ajuda da CIA, para aqui promover e lutar pelos interesses da CIA. Quem disse isso foi o aliado, o Tarek, né? O amigo, o companheiro aqui, né? Mas depois ele diz um detalhe. Ele chama a atenção do entrevistador. O procurador-geral da Venezuela chama a atenção do entrevistador e aí ele manda um outro recado a Lula. Ele diz assim, olha, o Lula, inclusive, é muito mudado. O Lula é um antes de ir preso e um Lula é outro depois que sai preso. E outra coisa, o Lula não está só mudado nas ideias, não. O Lula está mudado nas expressões, ele está mudado no gestual, ele está mudado no físico. Ele disse, o Lula é outro fisicamente. O que significa isso, meus amigos? O Lula é outro fisicamente. Ouçam. Le sigue ahora Lula. ¿Tú crees que Lula, yo como te puedo hablar también como un militante de la izquierda rebelde de todos los tiempos, más que como fiscal general? Para mí Lula fue captado. Cooptado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo. Ele diz, para mim Lula foi cooptado na prisão. Para mim, ele não é o mesmo. Para mim, ele não é o mesmo. Que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó, y que con haber ganado Hugo Chávez permitió que saliera una nueva izquierda humanista, nacionalista en América Latina, verdaderamente de izquierda, diferente a lo que puede hacer lo dogmático. Y ahí se da el triunfo, fíjate tú, de Lula, se da el triunfo de Correa, se da el triunfo y la consolidación de los sandinistas, se da el triunfo de los Kirchner en Argentina, y así sucesivamente, que representaron otra forma de ver esta civilización en América Latina. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como... Aí ele fala, mas o Lula, que foi preso por corrupção e que de repente aparece habilitado. Habilitaram ele, o tornaram apto, né? Autorizaram ele a concorrer novamente. Como que não hizo nada. Autorizaram ele a concorrer novamente como que não hizo nada, ou seja, como quem não tivesse feito nada de errado. Gana a presidência, pero usted ganó, senhor Lula, tanto... Olha, aí ele fala, e aí ganhou a presidência. Aí ele pergunta, mas você ganhou, senhor Lula? Pero te ganhou, senhor Lula? Se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo. Aí ele pergunta, mas você ganhou, seu Lula? Oh, aí ele põe em dúvida, né? Ele diz assim, como é que você ousa então se meter nos assuntos internos da Venezuela? Quais assuntos internos? As discussões sobre se Maduro ganhou ou não ganhou agora. Eu digo, você ganhou porque Ele pergunta de novo, você ganhou, Lula? Como quem chama o menino que você ganhou, Lula? Tribunal Eleitoral determinou sua vitória. Você ganhou porque um tribunal eleitoral disse que você ganhou, determinou a sua vitória, diz ele, do Lula. Através de uma sala eleitoral. Através de o colegiado dos ministros. O que em Venezuela hizo la sala eleitoral en el caso del... Isso não foi a mesma coisa que a sala eleitoral venezuelana, ou seja, que o Tribunal Superior Eleitoral venezuelano fez aqui?
Ora, você não foi beneficiado lá no Brasil, Lula, por alguma coisa igualzinha que aconteceu aqui com Maduro? Se foi tudo certo lá para você, por que você está dizendo? Por que você não reconhece de pronto que aqui também está tudo certo, que aqui tivemos eleições limpas? Ô Lula. Del contencioso electoral que el propio presidente, en ese momento candidato a presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Então, senhor Lula, né? Se foi tudo certo aí, se está tudo certo na sua eleição, que foi reconhecida por um tribunal, que foi contestada mas foi reconhecida, por que no caso de Nicolás Maduro não está? Pergunta, é um raciocínio de advogado, hein? É um jurista. ¿Por qué? Dígame. Entonces yo te tengo que concluir. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene... Parte dessa esquerda que foi captada aqui na América do Sul pelos Estados Unidos e pela CIA, e ele está colocando o Lula no meio disso, o PT no meio disso. Dos voceros, que são Lula, que não é o mesmo... Essa esquerda tem dois porta-vozes aqui, ele diz. Um é Lula, e aí ele vai voltar a dizer aquela história de que Lula não é o mesmo. Que sale de prisão por todo o que se lhe acusou agora. Não é... O Lula que saiu da prisão depois de ter sido acusado de tudo que foi acusado. Ele mesmo é nada. Prestem atenção, ele diz, esse Lula não é o mesmo, não é mais o mesmo em nada. Aí querem ver a história de que não é o mesmo nem fisicamente? O físico, nem em como se expressa. Não é mais o mesmo nem fisicamente, nem como se expressa. Eu conheci a Lula en la faja petrolífera del Orinoco, quando foi com Chávez 2 ou 3 vezes. Aí foram vários presidentes, luego... Aí ele começa a dizer, olha, eu conheço o Lula há muito tempo, desde quando eu o vi pela primeira vez, quando, ainda no início de tudo, ele estava com Chávez, lá no Orinoco, no Rio, né? Lá não sei o que, lá na base de petróleo, lá no Rio Orinoco, tal. Então ele sabe do que ele está falando, rapaz. Esses caras sabem de tudo, tudo! Agora, para terminar, porque o vídeo já vai longo, mas foi legal, não foi? Para terminarmos, olha que interessante. Na data da última quinta-feira, 17 de outubro, o Lula esteve numa rádio. Ele sempre tem ido agora dar entrevistas aí em rádios, amigas. E aí ele disse o seguinte, está aqui a Revista Oeste, colocou até como título da matéria, mas sempre Lula disse, aspas, não sou o Lula. Sou a encarnação do povo na presidência. Ele está brincando, é só uma brincadeira. Ele está dizendo que ele não é o Lula, que ele está lá porque ele é um projeto da coletividade. O petista ainda disse acreditar que jamais recebeu o voto de banqueiros e empresários e que ele é o resultado dos pobres. Lula, o resultado dos pobres. Esse aí já está dizendo que é o resultado da CIA. Lula afirmou em entrevista à Rádio Metrópolis, em Salvador, sempre ele, né? O dono da Metrópole Salvador, Mário Quertes. Lula disse que ele é a encarnação do povo na presidência da República. E não somente o Lula, ele disse ainda que é o único que assegura a entrada de pessoas comuns no Palácio do Planalto. Vamos ver o que ele disse. Eu não sou o Lula. Sou a encarnação do povo na presidência. Deixe seu like. Inscreva-se se não é inscrito. Se não é inscrito, inscreva-se. Inscrito já, confira todos os dias se você está inscrito. Insista muito no like, viu? Compartilhe com os amigos, com os inimigos. Considere ir até a aba Seja Membro. Torne-se membro do canal. Aqui embaixo há uma chave Pix, por meio da qual você pode cooperar com a manutenção do canal. Esse negócio é um negócio sério, hein? É muito sério. Por favor, pessoal, deixem de ser infantilões. Não deixem comentários com palavras feias, com palavras fortes contra ninguém. Isso faz mal para o canal, inclusive para você mesmo.